Você já se perguntou por que alguém que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres com os próprios olhos, sentiu a compaixão de Deus encarnado bem de perto, poderia, no fim, entregá-lo por 30 moedas de prata? A história de Judas Iscariotes não é apenas sobre traição, é sobre motivação, fraqueza, escolhas e consequências eternas. Estudos mostram que mais de 70% dos cristãos sabem que Judas traiu Jesus, mas menos de 20% conhecem os motivos por trás desse ato. E hoje, neste vídeo, vamos descobrir a verdade que poucos contam. A história de Judas não é só uma advertência para o passado, ela é um espelho para o nosso presente, porque assim como ele, nós também somos colocados diante de escolhas todos os dias. Então já deixa o seu like, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e comenta aqui embaixo, você já foi traído por alguém em quem confiava? Agora respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você lê os evangelhos para sempre. Quem foi Judas Iscariotes? Judas Iscariotes. Esse nome ecoou pela história com um peso que nenhuma outra traição carregou. Mas quem foi esse homem antes de se tornar o vilão do Novo Testamento? O nome Judas era comum na época, uma variação de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Iscariotes provavelmente significa homem de Queriote, uma cidade na Judéia. Isso o tornaria o único discípulo que não era da Galileia, o que já o colocava um pouco à parte dos demais. Sim, Judas foi escolhido por Jesus. Ele fazia parte do grupo íntimo, caminhou com o Mestre, viu cegos enxergarem, leprosos serem curados, mortos ressuscitarem. Não estamos falando de um homem distante, estamos falando de um amigo, um irmão de caminhada, alguém em quem os outros discípulos confiavam. Judas tinha uma função especial entre os discípulos. Era o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo. Ele cuidava das finanças das ofertas, do sustento da missão. Mas o Evangelho de João nos revela uma informação importante. Ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que ali se lançava. João 12:6. Ou seja, já existia corrupção em seu coração. Ele não traiu Jesus de repente. A traição foi um processo, um desvio progressivo. Quantas vezes a queda começa com pequenos desvios, com concessões mínimas justificadas em silêncio? Judas foi alguém que andava com a verdade, mas não permitiu que a verdade o transformasse. E talvez esse seja o maior alerta da sua história. Proximidade de Jesus não é garantia de fidelidade. Você pode estar na igreja, servir no ministério, até liderar. Mas sem transformação verdadeira, qualquer um está sujeito a se perder. O contexto histórico e religioso da época. Para entender por que Judas traiu Jesus, precisamos compreender o mundo em que ele vivia. E esse mundo estava cheio de tensões políticas, espirituais e sociais. Opressão romana. Na época de Jesus, Israel estava sob domínio do Império Romano. Isso não era apenas uma questão política, era uma ferida aberta na identidade judaica. O povo de Deus, que carregava em sua história libertações como a do Egito, agora se via submisso a um império pagão, governado por César. Um homem que se autoproclamava Deus. Os impostos eram abusivos, havia soldados nas ruas, e a liberdade religiosa era constantemente ameaçada. Havia uma expectativa latente, quase desesperada, por um Messias libertador. Alguém que viesse com espada e poder para derrubar o Império Romano e restaurar o reino de Israel. A divisão religiosa. Enquanto isso, o cenário religioso também estava dividido. Os fariseus defendiam a pureza da lei,
e aguardavam o Messias com zelo legalista. Os saduceus, ligados ao templo e ao poder político, tinham acordos com Roma. Os zelotes eram extremistas revolucionários que acreditavam que a libertação viria pela força armada. E havia também os essênios, que se isolavam no deserto esperando a intervenção divina. Em meio a tudo isso surge Jesus, um Messias diferente de tudo que esperavam. Um Messias que não se encaixava. Jesus não estava interessado em levantar exércitos. Ele curava inimigos, ensinava a amar os romanos, questionava os religiosos e falava de um reino invisível, onde os humildes herdariam a terra. Isso confundia muita gente, inclusive os próprios discípulos. Eles esperavam glória, tronos, vitórias, e Jesus falava em cruz, sofrimento e renúncia. É nesse contexto que Judas começa a questionar. Talvez ele pensasse, esse não é o tipo de Messias que eu imaginava. Uma possível desilusão. Imagine seguir um mestre, esperando que ele o leve à glória. E com o tempo, perceber que ele fala de morte, perseguição e pobreza. Será que Judas começou a se sentir enganado? Desiludido? Será que ele achava que estava sendo usado em um plano que não levava a lugar nenhum? Essas perguntas não têm respostas exatas, mas elas nos ajudam a entender que Judas era mais humano do que pensamos. Ele estava inserido num sistema político e religioso tenso, confuso e cheio de expectativas frustradas. Às vezes, nossas maiores traições vêm não da maldade pura, mas da decepção com aquilo que esperávamos que Deus fizesse e Ele não fez. Quantas vezes projetamos em Deus os nossos planos e quando Ele não age como queremos, nos afastamos ou até o negamos. Judas não foi apenas um traidor, ele foi também um homem frustrado por um Deus que não atendeu suas expectativas. A relação de Judas com Jesus. Você já confiou profundamente em alguém e com o tempo essa confiança foi corroída por mal-entendidos, frustrações ou mágoas. Esse capítulo é sobre isso. A relação entre Jesus e Judas não era distante, era próxima, intensa e cheia de significado. Caminhando juntos. Durante aproximadamente 3 anos, Judas andou com Jesus todos os dias. Ele não era um espectador. Era um dos 12 escolhidos a dedo pelo próprio Cristo. Ele viu os milagres com seus próprios olhos, o mar se acalmar com uma palavra, os demônios obedecendo ao Mestre, Lázaro saindo do túmulo. Judas compartilhou refeições com Jesus, orações, missões. Ele ouviu diretamente da boca do Salvador coisas que multidões sonhavam ouvir. E mais, Jesus confiou nele a bolsa do grupo. Isso significa responsabilidade, significa confiança. Palavras diretas e oportunidades de arrependimento. Mas Jesus, sendo onisciente, sabia desde o início o que Judas faria. Mesmo assim, ele o escolheu e o tratou com amor, paciência e verdade. Em várias ocasiões, Jesus advertiu sutilmente Judas sem expô-lo diretamente. Um de vós é um diabo. João 6,70. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mateus 26:21. Essas palavras não eram para humilhar, mas para chamar ao arrependimento. Era Jesus dizendo, entre linhas, Judas, ainda há tempo, volta. A surpresa dos discípulos. Na última ceia, quando Jesus disse que seria traído, algo surpreendente aconteceu. Nenhum discípulo suspeitou de Judas. Porventura sou eu, Senhor? Todos perguntaram. Mateus 26:22. Se Judas fosse um homem sombrio, fechado, frio, todos saberiam que era ele. Mas não. Ele era tão parecido com os outros que ninguém imaginava. Isso revela 2 coisas profundas. Judas sabia esconder suas intenções com perfeição. Jesus nunca o tratou de forma diferente, mesmo sabendo de tudo. Amor até o fim.
Mesmo no momento da traição, Jesus chama Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Mateus 26, 50. Que amor é esse? Que misericórdia é essa que ainda chama de amigo quem vem para te destruir? A história de Judas nos mostra que proximidade não garante fidelidade, mas também revela o amor incondicional de Cristo, que oferece chance após chance, até o último instante. Quantas vezes Jesus nos alerta, nos corrige com amor, nos dá oportunidades de arrependimento? E nós fingimos que não ouvimos? Judas não foi afastado por Jesus. Ele se afastou por decisão própria. As possíveis motivações para a traição. Quando ouvimos o nome Judas, logo pensamos, traidor. Mas por que alguém que viveu tão perto de Jesus tomaria uma decisão tão radical? Existem várias teorias e interpretações, e hoje vamos mergulhar nas principais motivações possíveis, sem sensacionalismo, mas com profundidade e realismo. A ganância pelo dinheiro. Essa é a explicação mais comum, e de fato a Bíblia nos dá pistas claras disso. Este, tendo recebido a bolsa, procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Lucas 22, 6. Judas era o tesoureiro do grupo e roubava da bolsa. João 12, 6. Ou seja, ele já vinha alimentando um comportamento desonesto e ganancioso. Os 30 moedas de prata que ele aceitou para atrair Jesus equivaliam ao valor de um escravo comum da época. Não era uma fortuna. Então por que isso o atraiu? Porque a corrupção do coração não começa com grandes quantias. Começa com pequenos desvios não tratados. Desilusão política e espiritual. Judas esperava, como muitos judeus, um Messias político que libertasse Israel de Roma. Mas Jesus não falava de revoluções, não convocava soldados, mandava amar os inimigos. É possível que Judas tenha pensado, talvez se eu forçá-lo, se eu colocá-lo em uma situação extrema, ele finalmente se revelará como o Messias guerreiro que tanto esperamos. Alguns estudiosos acreditam que Judas não queria a morte de Jesus, mas sim forçá-lo a agir. Mas ao ver que Jesus se deixou prender e não reagiu, o arrependimento veio. Feridas pessoais e inveja. Jesus repreendia os discípulos com firmeza quando necessário. E em algumas ocasiões, Judas foi diretamente exposto. Um exemplo, quando Maria ungiu Jesus com perfume caro, Judas criticou, dizendo que o valor poderia ser usado para os pobres. Jesus respondeu na frente de todos, deixai-a, ela guardou isto para o dia da minha sepultura. João 12, 7. Judas pode ter se sentido envergonhado, desprestigiado, inferiorizado. E o orgulho ferido é uma porta de entrada para o diabo. Influência maligna. Não podemos ignorar o espiritual. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Lucas 22, 3. Isso não significa que ele foi possuído contra sua vontade. Significa que ele abriu espaço, deixou-se conduzir pela tentação, pelo orgulho, pela ambição, e o inimigo encontrou brecha. Muitas vezes a traição não nasce de um único motivo. Ela é o resultado de pequenas concessões, acumuladas ao longo do tempo. Judas pode ter sido movido por ganância, desilusão, vaidade, desejo de controle e, por fim, influência demoníaca. Mas o mais trágico é que ele teve todas as oportunidades para mudar e não quis. Quantas vezes nós mesmos traímos Jesus, não com um beijo, mas com atitudes que vão contra os valores do reino? A história de Judas é um espelho. Nos convida a examinar as intenções do nosso coração antes que seja tarde demais. O beijo da traição, o ato que mudou tudo. Poucos gestos na história da humanidade carregam tanta intensidade simbólica quanto o beijo de Judas. Um gesto que deveria significar afeição e respeito tornou-se o símbolo universal da traição. A noite no Getsêmani era noite.
Jesus e os discípulos estavam no jardim do Getsêmani, um lugar de oração, intimidade e agonia. Jesus já sabia o que viria. Ele orou suando sangue enquanto os discípulos dormiam. Ele esperava por Judas e sabia que seria traído com um beijo. O exército vem com Judas. De repente, luzes, passos, vozes e armas rompem o silêncio da noite. Judas liderava um grupo de soldados e guardas enviados pelos líderes religiosos. Aquele que eu beijar é esse. Prendei-o. Mateus 26:48. Ele se aproxima de Jesus, olha em seus olhos e diz: "Salve, mestre." E então, o beija. A resposta de Jesus, a reação de Jesus é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Ele não grita, não acusa, não amaldiçoa. Ele olha para Judas e diz: "Amigo, a que vieste?" Mateus 26:50. Essa palavra amigo nos desmonta. Jesus chama de amigo aquele que está entregando sua vida nas mãos de assassinos. Isso nos mostra que o amor de Cristo resiste até a maior dor da traição. O beijo como sinal. Nos tempos de Jesus, o beijo era um sinal de honra e respeito, especialmente entre discípulo e mestre. Ou seja, Judas escolheu um gesto sagrado para cometer um ato profano. Ele disfarçou sua maldade com aparência de devoção. Isso é um alerta. Quantas vezes escondemos motivações erradas por trás de gestos religiosos? Um louvor sem coração. Uma oração feita só para impressionar. Um dízimo dado com arrogância. Um amém que não vem da alma. Judas achava que estava no controle. Talvez Judas achasse que ainda podia controlar a situação, que Jesus escaparia como antes, que ele sairia ileso. Mas ali, naquele beijo, ele assinou a sentença de morte do Messias. E mais do que isso, condenou a si mesmo. O beijo de Judas é mais do que um episódio histórico. É uma pergunta urgente. Será que também temos beijado Jesus com falsidade? Será que nossas palavras, nossos gestos religiosos, nossas escolhas têm sido uma entrega verdadeira ou uma traição disfarçada? O remorso e o fim trágico de Judas, arrependimento ou desespero. Após o beijo da traição, Jesus é preso, levado de um julgamento falso a outro, humilhado, espancado, condenado. E Judas, o que sentiu? Será que ele se sentiu aliviado por ter conseguido o que queria? Não. A Bíblia diz que um peso esmagador caiu sobre ele. O remorso. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Mateus 27:3. Veja, ele se arrependeu. Mas aqui está a chave. Não foi um arrependimento transformador, mas um remorso paralisante. Ele não correu para Jesus. Ele não clamou a Deus. Ele não buscou perdão. Apenas quis se livrar da culpa. A devolução das moedas. Judas volta até os sacerdotes. Tenta devolver o dinheiro. Pequei traindo sangue inocente. Mas os líderes religiosos zombam dele. Que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27:4. Eles lavam as mãos. E Judas se vê sozinho, desesperado, sem saída. O dinheiro de sangue. Judas atira as moedas no templo, símbolo do seu desprezo final por aquilo que tanto desejou. Com esse dinheiro, os sacerdotes compraram um campo para enterrar estrangeiros chamado Campo de Sangue, Aceldama. O irônico? Esse dinheiro não abençoou ninguém. Virou maldição, e o lugar ficou marcado como o campo da morte. O fim trágico, e retirando-se foi enforcar-se, Mateus 27:5. É doloroso ler isso. Judas tirou a própria vida, não suportou o peso da culpa. E aqui está a parte mais trágica. Ele esteve tão perto da graça, mas escolheu o desespero. Arrependimento versus desespero. Existe uma diferença crucial entre arrependimento verdadeiro e desespero. Arrependimento nos leva para Deus.
Desespero nos afasta dele. Pedro também negou Jesus, mas buscou o perdão. Judas se isolou, se afundou, desistiu. A simbologia espiritual de Judas, a traição como alerta para nós. Judas não foi apenas um traidor. Ele se tornou um arquétipo, uma advertência viva, um sinal de alerta para toda a humanidade. Por quê? Porque a traição que ele cometeu não é exclusiva de um homem. Ela pode habitar o coração de qualquer um de nós. Judas, dentro de nós? Pense comigo. Quantas vezes também escolhemos o mundo em vez de Cristo? Quantas vezes o vendemos por muito menos que 30 moedas? Por status? Por aceitação social? Por prazer momentâneo? Por medo da rejeição? Judas representa o que acontece quando valores eternos são trocados por vantagens temporárias. Um discípulo, não um inimigo. Muitos se esquecem disso. Judas era um discípulo, não um inimigo declarado. Isso é assustador porque mostra que a traição a Cristo não vem só de fora da igreja, pode vir de dentro. Ele andava com Jesus, ouvia seus ensinos, presenciou milagres, viu mortos ressuscitarem. Mesmo assim, o coração dele estava dividido. A dualidade do coração. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. E Judas tentou exatamente isso. Quis seguir a Deus, mas também amar o dinheiro. Quis a glória do céu, mas os favores da terra. Ele se tornou um símbolo da incoerência espiritual, uma vida dupla, uma alma partida. Tipos de Judas hoje, religiosos por aparência, que frequentam igrejas, mas vivem no pecado escondido. Oportunistas espirituais, que buscam a Deus apenas quando querem algo. Traidores silenciosos, que negam a fé com atitudes, mesmo dizendo: Senhor, Senhor. Essas formas de traição são mais sutis, mas não menos perigosas. O exemplo de Judas nos chama à autoanálise. A Bíblia nos convida a examinar-nos a nós mesmos, 2 Coríntios 13:5. Porque a queda de Judas não foi de um dia para o outro. Foi um processo, uma série de concessões pequenas que juntas construíram sua ruína. A história de Judas não é apenas triste. Ela é profundamente didática. Cada detalhe da sua trajetória carrega uma advertência, uma orientação, um apelo direto ao nosso coração. No fim, a história de Judas nos leva a uma pergunta: qual caminho você vai seguir? O caminho do arrependimento de Pedro ou o caminho do desespero de Judas? Jesus já te escolheu, já te chamou, já te ama. Mas a decisão final é sua. A maior tragédia da vida de Judas não foi a traição. Foi não ter voltado para Jesus depois dela. Não importa o que você fez. Você ainda pode se render à graça. Não cometa o erro de Judas. Cometa o acerto de se arrepender e ser perdoado. Se esse vídeo falou com você, curta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que edifica e transforma vidas. Comente aqui, qual a lição mais forte que você tirou da história de Judas? Vamos conversar nos comentários. Sua participação edifica outros.